Muito bem. Nós vamos ver que nessas duas mensagens mediúnicas nós temos aspectos trabalhados na parábola de Jesus. Ou, se quisermos, aspectos que são trabalhados pelos Espíritos a respeito dos ensinos que são apresentados na parábola de Jesus, que é o tema central do capítulo. Curiosamente, e como raramente acontece no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo não tem o comentário de Kardec a respeito da passagem, a consideração que normalmente Kardec faz. Penso eu, pessoalmente, aqui uma hipótese, que Kardec considerou essas mensagens mediúnicas tão bem explicadas e tão bem escritas, que ele não precisou, achou por bem, ou não considerou necessário ele próprio explicar os textos de Mateus, né, as linhas de Mateus, porque, de alguma sorte, os Espíritos já haviam preenchido a questão, já haviam esclarecido de uma maneira clara, e ele não teria nada mais o que acrescentar. E como é doutrina dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo é, portanto, Evangelho segundo os Espíritos também, já que Espiritismo é doutrina dos Espíritos. Então, essa é a primeira consideração que a gente faz, né, sobre esse ensinamento, né? Eu quero fazer uma consideração sobre a parábola, tomando o máximo de cuidado de não repetir aquilo que foi dito, né? Pelo menos dentro daquilo que eu sei sobre o que foi abordado. A parábola dos trabalhadores da última hora, também chamado por alguns parábola do empregador generoso, ou parábola dos trabalhadores da vinha, que é talvez o título mais conhecido, né, na maioria das Bíblias. Verdade seja dita, boa parte dessas parábolas não tem título. Esses títulos foram colocados pelos teólogos, pelos tradutores da Bíblia. Mas, por exemplo, Bíblia de Jerusalém coloca trabalhadores da vinha. Se não me falha a memória, a tradução de Haroldo Dutra Dias também coloca trabalhadores da vinha. E alguns teólogos protestantes preferem a parábola do empregador generoso. E assim por diante. O termo parábola dos trabalhadores da última hora não é o mais popular. O mais popular é trabalhadores da vinha. Mas Kardec escolheu, para melhor ilustrar e para colocar o título do capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, porque é esse conceito que ele vai trabalhar durante o capítulo. Trabalhadores da vinha ficaria menos claro, mais nebuloso, né? Menos objetivo a respeito do tema que ele deveria tratar. Uma coisa interessante é que essa parábola está no texto de Mateus. Como nós já comentamos aqui algumas vezes, o Evangelho de Mateus é, portanto, um evangelho escrito por um judeu. E dos 4 evangelhos, Mateus é aquele evangelista que, inserido na cultura judaica, tenta escrever um evangelho fazendo amarrações o tempo todo com o Antigo Testamento para demonstrar que Jesus é o Messias. Né? Essa não é uma preocupação de Lucas, por exemplo, que era grego, não é uma preocupação de João, que, embora judeu, tinha um evangelho todo metafórico, todo místico, né? Todo, como diz Emmanuel, o Consolador, um evangelho com uma linguagem universal, porque é a linguagem do Espírito, né? O evangelho de João. E nem o evangelho de Marcos, que, embora também inserido na cultura judaica, é um evangelho especificamente para Roma. Né? Por isso, o evangelho de Marcos é restrito a fenômenos miraculosos e bem sucinto para chamar a atenção e chacoalhar o Império Romano, principalmente, Roma de uma maneira geral, a respeito daquele Deus, aspas, para rivalizar com os deuses do panteão de Roma, a mitologia romana, que era acostumada aos deuses. Jesus era apresentado, portanto, como um filho do Deus de todos os deuses, aliás, conforme o apóstolo Paulo mais tarde vai discursar na Grécia, né? Roma é herdeira cultural da Grécia. Portanto, Mateus é o evangelista que escreve um evangelho para o judeu, para os hebreus, o israelita, de maneira geral. Por isso que o evangelho de Mateus é um evangelho que não tem preocupação com biografia, com cronologia, mas tem preocupação em amarrar episódios da vida de Jesus, conectando com os grandes profetas, Moisés, Elias e assim por diante. Né? Não é à toa que o Evangelho de Mateus, na ordem, é o primeiro após o Antigo Testamento. Como se fosse a ligação do Antigo para o Novo Testamento, é o primeiro. Né? Aquele que conecta inicialmente, né? Com todo o ensinamento de Jesus.
Mas por que eu estou falando isso? Estava tudo programado, o fenômeno mediúnico. Por que eu estou falando isso? Né? Por que essa minha preocupação de falar isso? Aí as mesas girantes já estão demais, né? Porque o Evangelho de Mateus, como é o Evangelho para a cultura hebraica, aqui há um ensinamento também direcionado para a cultura judaica, que a cultura judaica iria entender melhor, porque fala de vários trabalhadores que foram chamados em horários diferentes. Então isso é interessante a gente pontuar. E por isso Kardec coloca uma nota dizendo, vê capítulo 18, parábola do festim de bodas, porque tem conexão com aqueles que eram convidados. Olha bem, a parábola do casamento ou do festim de bodas fala de um casamento e do pai do noivo convidar. Fala de convidados. Aqui a gente vê o senhor de uma vinha convidar trabalhadores e assalariá-los para trabalhar na vinha. É um convite também. Por isso que liga. Ambos estamos falando de convites. Só que na parábola do festim de bodas se fala de um convite que foi recusado. Aqui se fala em um convite de trabalho que foi aceito. Só que foi aceito em diversos horários diferentes, por populações diversas, que aceitou o convite em momentos diferentes. Então aqui há o primeiro, porque na palavra do festim de bodas há uma alusão àqueles primeiros convidados que eram quem? Os judeus, os hebreus, aquela primeira população que foi banhada pelo esclarecimento e pela assistência do mundo espiritual com profeta, com manifestação mediúnica, e que não aceitou o convite do casamento. Né? Jesus falando simbolicamente que o casamento era dele com a humanidade, né? Já que ele é o noivo das parábolas. Aqui há um convite também, mas é um convite de trabalho. É interessante porque Jesus utiliza em algumas parábolas, e é interessante falar isso, né? O reino dos céus é semelhante a, e a parábola começa assim, o reino dos céus é semelhante a, porque as parábolas, principalmente no Evangelho de Mateus, arrudeiam o tema o reino dos céus. Então, de várias maneiras, o tema central da parábola é o quê? Definir o que é o reino dos céus. Que, aliás, é muito difícil. Pastorino tem uma mensagem que vai dizer, é difícil definir isso, porque é uma abstração. Nós podemos falar, na linguagem espírita, que o reino dos céus é uma plenitude interior, né? Que se conquista por aspectos externos e internos ao mesmo tempo. Daí o espírito precisar reencarnar. Já estou colocando o conceito espírita, né? Jesus deveria ter muita dificuldade de ensinar tudo isso na época, porque não havia essa mentalidade na época. Tinha que falar de maneira metafórica. Então o reino dos céus é uma experiência interior, mas não é conquistada apenas interiormente, do contrário, ele repetiria o erro dos orientais, se isolar para se iluminar e se despreocupar com as massas. Né? Então não é isso, é algo que se conjuga. Mas é interessante que assim, em algumas parábolas ele compara o reino dos céus a uma experiência de comércio, talento, sestércios, denários, as moedas, óbolo de viúva. Em outras parábolas ele considera o reino dos céus como algo que tem a ver com pesca. E aí um autor diz, é provável que a depender de quem ouvia ele falava parábola dentro do tema do universo simbólico da pessoa. Se eram pescadores, ele falava parábola de peixe. Se era comerciante, ele falava parábola de comércio. Se era doutor da lei, ele falava parábola da lei. E assim por diante. Então, a depender dos seus interlocutores, ele falava. Só que, há elementos que são universais para o povo israelita. Pão é um elemento que é universal para o povo israelita. Porque era o alimento popular mais comum, convencionalmente, na época. Outro alimento comum, além do pão, o alimento de carne, né? Então, cordeiro e bovino, né? Principalmente. Um outro elemento comum e universal na cultura hebraica, oliva e azeite. Isso era comum, a utilização. Veja que eu estou falando só de gastronomia. Depois daqui, quem estiver com fome, aproveite. Vinho e vinha também era um elemento comum. Era um elemento convencional. A agricultura era uma atividade muito forte e estava presente em todas as residências a cultura da ingestão de vinho. Porque, especialmente as bebidas, essa é uma herança do passado, né? A fermentação e a utilização de álcool era uma forma de preservar
conservar determinadas bebidas. Não tinha geladeira, da mesma forma que tinha o salgar a carne, daí a carne do sol, para preservar a carne, já que não tinha os processos de conservação que a gente tem hoje. Então a ingestão de vinho era comum e era prática cultural, então era algo conhecido. Ora bem, interessante perceber que é o seguinte, se Jesus está comparando o reino dos céus ao trabalho em uma vinha, ele está dizendo que o reino dos céus se conquista em uma atividade. Olha a noção de evolução, só que de maneira muito pálida, muito rudimentar. Porque se trabalho tem a ver com movimento, e se conquista esse reino dos céus em movimento, está falando de um dinamismo, né? De um desenvolvimento. E se é oferecido, esse reino dos céus é conquistado num trabalho com a vinha, a gente tem uma série de elementos aí, do tratar a uva, né, que passa pelos processos todos, desde colheita, de seleção, até mais tarde o processo de esmagamento da uva em determinado local, né? Estou me lembrando agora do local. Determinado local, todo o processo, né, de fermentação para oferecer o vinho. O vinho é o produto, é o resultado. É o resultado de todo esse trabalho. Ora, o reino dos céus é um trabalho na vinha no qual é assalariado. E aqui há um parêntese que é importante colocar aqui. Pastorino cita isso num dos seus livros, que é o seguinte: denário era normalmente a moeda utilizada para assalariar diariamente ou por hora determinados funcionários. Essa atividade comercial, daí se diz que o pai de família foi a um local, né, para coletar trabalhadores, porque na época havia praças onde os trabalhadores, os profissionais ficavam para serem coletados, para serem requisitados e para serem pagos por hora ou por dia. Daí a expressão diarista vem disso, né? Dessa remuneração diária ou por horário. É interessante eu falar isso porque olha que coisa interessante, que coisa universal, e não é à toa que a gente pensa que é uma coisa só simbólica, mas lembram da cepa de O Livro dos Espíritos? Está lá em Prolegômenos, né? Em Prolegômenos a gente tem uma mensagem da equipe espiritual que assessorava Kardec, possivelmente o próprio espírito de verdade, pela própria linguagem, embora a mensagem é assinada por vários espíritos. É uma série de orientações que Kardec recebeu pessoalmente, Kardec coloca em Prolegômenos. Há o símbolo da cepa que ele coloca, né, em Prolegômenos, na introdução, que é a cepa que representa ali a coisa da uva, né, dos galhos e assim por diante. E aí os espíritos dizem: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Ou seja, foi um desenho mediúnico. Que te desenhamos. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia, olha que conexão com a parábola, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho do corpo. E tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Bem se vê que o trabalho do corpo, esse conhecimento aqui não é só intelectual, é vivência, né? Desenvolvimento intelecto-moral. Ora, se a gente pegar essa dica aqui do mundo espiritual para Kardec e colocar na parábola, a gente está dizendo o seguinte, que o trabalho envolve a matéria, representada pela uva, pelo bago, pelas estruturas do galho, das folhas. Só que o vinho que é produzido, que é o produto final, é o espírito. A matéria é o meio, o espírito é o resultado. Ou seja, enquanto estamos no corpo, a matéria vai se desgastando, mas não é importante. O importante é o resultado final. E o resultado final é o que vai ficar. E o que vai ficar é o espírito. Por melhor que a gente goste desse corpinho, é temporário. Mas o produto final é o que vai ficar, é o espírito. E é aquilo que, a qualidade do vinho, que é o espírito, é o líquido produzido pelo desgaste. Por quê? E há um autor
que coloca isso. A Amélia Rodrigues também cita isso em uma das suas obras, né? Dizendo que o final do processo de produção do vinho é o esmagamento do vinho, ou é o esmagamento da uva, né? O dilaceramento da uva, talvez simbolizando o momento, o testemunho final do Espírito, que se dilacera no holocausto, no martírio, para produzir os frutos mais sazonados. Então aqui é interessante a gente comentar isso, por quê? Porque o reino dos céus é um trabalho que produz o líquido. E a qualidade desse líquido é o vinho, que é o Espírito. Ora, eu não vou me adentrar muito, mas assim, a parábola fala de tempo o tempo todo, né? 1 hora, primeira hora, segunda hora, 1/10 hora. E é interessante a gente pontuar aqui o seguinte, a contabilidade das horas era diferente do que a gente tem hoje, deve ter sido falado isso aqui, né? A contabilidade da hora, né? Na época de Jesus, o dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde ou da noite, né? Zero era o equivalente a 0 horas, porque era contado de uma outra forma, né? Então, a primeira hora aí é 6 da manhã. E aí a gente tem uma série de colocações. Quem quiser, depois procura um trabalho de Afonso Chagas, que ele faz um trabalho interessante sobre os ciclos da humanidade. A primeira hora, os precursores da doutrina cristã. A segunda hora, os grandes profetas, os grandes fundadores de religião. Ele vai falando ao longo da história da humanidade, cada hora, até chegar na hora onde a gente está, né? Que é a última hora, digamos assim, simbolizando aí a transição planetária no momento máximo, né? No auge, né? Afonso Chagas é um mineiro, ele estudou muito essa coisa dessa parábola, né? E é interessante pensar o seguinte, no texto bíblico a gente tem várias referências a esse respeito, né? A ideia de hora e de dia é citada várias vezes, os dias do Senhor, né? O período do Senhor, 6 dias da criação, que não são 24 horas ou 24 horas, podem representar ciclos da humanidade, né? Períodos, né? Por isso essa dimensão evolutiva. Interessante que o chamado para trabalhar na vinha é diferente do chamado da parábola do festim de bodas. Que o pai chama, o dono da festa chama, mas os convidados não aceitam. Aqui se chama e começam a trabalhar. Ninguém recusa. Há até uma alusão do espírito Constantino falando isso. Se os trabalhadores da última hora tivessem recusado, era outra coisa. Ou seja, o que é que tem a ver essa parábola? O que é que quer dizer nesse convite que não se recusa? É porque, na verdade, não é apenas um convite, se achou no passado que era um convite de Deus. Deus convidava o indivíduo e o indivíduo ingressava na sua vinha. Mas o fato de Deus convidar não quer dizer que o indivíduo aceite o convite. Mas aqui, porque qualquer convite já é aceito e já se estabelece como aceito. Essa é uma curiosidade interessante da parábola. Porque ali, nessa parábola aí, está se falando que o indivíduo que entra na vinha já está trabalhando o reino dos céus. Já está no reino dos céus, trabalhando. Então, não é aqueles profetas do festim de bodas, da primeira hora que são chamados, ou melhor, os judeus pelos profetas que são chamados e recusam o chamado. Não é isso. Sabe o que quer dizer aqui? De despertar de consciência. Aqui estamos falando do indivíduo que despertou para o trabalho espiritual. Despertou, seja na primeira, na segunda ou na 10ª hora. Essa é a questão aqui da parábola. Então, é um despertar de consciência, só que a parábola fala de um chamado para trabalhar. Então, não é unilateral, nem Deus é que chama e o indivíduo aí acorda ao passe de mágica, nem o indivíduo que desperta assim ao passe de mágica e aí tudo acontece na sua vida. Não, há um despertar que a gente não compreende ainda direito, um despertar de consciência que aciona forças e aí Deus responde. A divindade, a providência responde com as respostas compatíveis com a necessidade do indivíduo. André Luiz, no início de Nosso Lar, na introdução, antes de começar o livro, ilustrou isso com uma frase oriental antiga, se não me engano, egípcia, que diz assim, isso caiu na moda no bordão espírita, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Esse é o poder de síntese aqui. Então, é um despertar da consciência, é o indivíduo que já despertou para o trabalho espiritual, de se trabalhar espiritualmente. Só que o indivíduo pode despertar e pode ficar 12 horas trabalhando. De maneira amorosa, né?
Eu sei que o que mais inquieta nessa parábola é a aparente injustiça. Como é que um é chamado na primeira hora e o outro é chamado na 12ª hora e ambos recebem o mesmo salário, né? Embora a frase de Jesus é uma frase final que o dono diz, teu olho é mau, né? O teu olho é mau porque eu sou generoso, né? Algo assim que ele coloca, dando a entender que ele prometeu aquele valor para todos, em que pese ele parece ter sido mais generoso para com aqueles trabalhadores da última hora, né? Já que os outros trabalharam desde o começo do dia e aqueles últimos não, pegaram o trabalho só no final. Mas aqui é uma série de elementos. Primeiro, que nem sempre trabalhar o dia inteiro é sinônimo de qualidade. Às vezes a gente trabalha o tempo todo e chega alguém, chega lá e resolve o que a gente fica o dia inteiro tentando fazer. Outra coisa é que no final, às vezes o indivíduo trabalha e não conclui. E a conclusão também do trabalho é importante, né? Mas ainda assim parece não convencer algumas pessoas essa injustiça, né? Tem gente que apela para o princípio da equidade do SUS, né? Dá àquele que mais precisa de acordo com a sua necessidade, ou no direito constitucional, né? Tratar igualmente os iguais e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade, para que a gente possa ser justo, né? Se eu tenho um cadeirante aqui, eu trato o cadeirante igual ao não cadeirante. Se eu tratar igual, eu estou sendo injusto. Eu tenho que tratar desigual para ser justo. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Aqui. Mas eu acho que isso daí são parênteses, são digressões, né? Com a justiça humana e com conceitos que a gente tem. A verdade é que tem 2 pontos importantes que a gente tem que mencionar. Um deles é o seguinte: antiguidade não é garantia de virtude. O fato de a gente ter uma contabilidade de tempo muito grande trabalhando não quer dizer que a gente conseguiu virtude, né? Porque às vezes a gente pode estar trabalhando, mas sem necessariamente estar evoluindo com o trabalho. Isso é importante, né? Eu me lembro sempre de Divaldo falando de uma senhora que estava 30 anos na casa espírita e ele, ao visitar novamente, ela diz: eu não aguento mais os pobres. Esses miseráveis aqui ficam fazendo fila, eu não aguento mais a caridade, estou estressada. E Edivaldo disse: minha filha, largue tudo. Você está me mandando largar a caridade? Eu disse: estou, porque a caridade está fazendo mal à senhora. Se a senhora desencarnar assim, vai desencarnar, vai para o umbral. Por causa da caridade. Que caridade é essa que faz mal à pessoa? Né? Uma caridade que deixa a pessoa estressada, mal-humorada. Né? Então, não é antiguidade, né? Basta ver alguns serviços na Terra, né? Que a gente tem um expediente de trabalho, mas a gente faz um corpo mole, tem o famoso cafezinho, não apenas do funcionalismo público, não, de maneira geral, né? Porque ficou muito esse estereótipo, mas de maneira geral, é que a gente vai fazendo o corpo mole, a gente vai rendendo e no fundo não trabalha nada. Então, é aquilo, Caiba Schutter, talvez foi o primeiro autor no livro das parábolas de Jesus, que disse isso, né? Que um dos segredos dessa parábola é que quantidade não é qualidade no trabalho, né? Ele colocou isso de maneira bem emblemática e talvez seja o mais importante. Pastorino faz 2 interpretações para essa parábola, um individual e outra coletiva, e as 2 estão certas. A individual seria comparar as horas citadas na parábola às diferentes idades do homem. E o chamamento é o despertar da consciência em alguma idade. Tem gente que desperta na terceira idade, não tem importância. Tem gente que desperta desde criança. Tem gente que desperta na adolescência, na juventude, na vida adulta. Então, a reforma íntima é atemporal. Né? Não dá para a gente contabilizar aqui em horas. Porque o indivíduo pode passar a vida inteira como passou Gamaliel e não se envolveu totalmente na causa cristã. Pode passar a vida inteira acompanhando o movimento cristão como Nicodemos ou como José de Arimateia. Mas pode ir no átimo de alguns anos como Saulo de Tarso e dar um salto quântico na evolução. Porque o que ele fez naquela encarnação de homicida, de assassino, de feroz, de orgulhoso, para se domar. Porque não é só mudar de postura e resgatar os débitos, é domar aquele temperamento. Em uma encarnação tem a ver com a qualidade, com a intensidade do trabalho. Teresa de Ávila viveu muito pouco, quase não fez obra exterior, não fundou creche, não fundou orfanato, não construiu nenhum asilo, mas o que ela fez por dentro fez com que ela seja considerada pelos espíritos o maior vulto da Idade Média depois de Francisco de Assis. Era Maria de Madalena, reencarnada. Por isso, tinha aquele amor, né, aquela veneração em relação a Jesus. Então, Pastorino fala isso e fala
de uma forma coletiva, que pode considerar essas horas como ciclos evolutivos da humanidade, como Emmanuel coloca em A Caminho da Luz. As diferentes épocas da humanidade. E para concluir, é importante a gente considerar o seguinte nessa parábola aqui, que faz alusão com a mensagem de Constantino, que é o seguinte: os trabalhadores da primeira hora, e aí só a visão espírita para nos ajudar nesse sentido. Os trabalhadores da primeira hora são aqueles que despertaram. A gente está falando de despertar. Se a gente está falando de despertar, obedece a tempos diferentes. O que significa dizer que aquela vinha, que é resumida, aquela vinha, o trabalho da vinha no reino dos céus, é Deus trabalhando o mundo e Deus trabalhando os corações ao mesmo tempo, que é a mesma coisa. Trabalhando a melhora do mundo e trabalhando o indivíduo. Esse é o reino dos céus e é o trabalho na vinha. E a gente percebe o seguinte, que aqueles que foram chamados na primeira hora é apenas algo temporal de despertar em determinado período, e outros que despertaram em outro período. Estamos falando de espíritos em diferentes períodos que despertam. Agora, há espíritos que despertaram em épocas que ainda estão repetindo a experiência, mas já estão despertos. Só ainda não conseguiram se sublimar espiritualmente, de maneira absoluta. Porque vejam, meus amigos, uma coisa é a pessoa ficar na ignorância. E aí, despertar. Outra coisa é despertar espiritualmente e passar reencarnações e reencarnações até conseguir sublimar. Então, por que os espíritas muitas vezes são chamados trabalhadores da última hora? Todos os espíritas são trabalhadores da última hora? Não. Porque seria colocar... Então, quem não é espírita, pode ser trabalhador da última hora? Não. Estamos falando daqueles indivíduos no mundo atual que despertaram. Os espíritas cristãos, aqueles realmente comprometidos, têm o perfil de trabalhador da última hora. Tem. Por quê? Bezerra de Menezes Podival tem uma mensagem que explica muito bem isso. Ele diz o seguinte, que durante séculos a gente ouviu a mensagem de Jesus, mas não se sensibilizou. Gerou cruzada, guerra santa, inquisição. Viu Lutero na montanha disseminar a mensagem no idioma germânico e mais tarde para o mundo inteiro, do retorno às bases cristãs, e deturpou, e destruiu, e viciou aquele pensamento também, e ao longo dos tempos tem acompanhado a história sem despertar. E aí reencarna agora, depois de séculos acompanhando a mensagem de Jesus sem despertar, e despertou agora diante da mensagem da doutrina espírita. Esse espírita que hoje está agora aqui, que muitas vezes já esteve em vivências religiosas do passado, diz Bezerra de Menezes, é um trabalhador da última hora. Está despertando agora, porque no passado era ignorante, não conseguia compreender totalmente a mensagem. Mas pode haver espíritas atuais que são trabalhadores da primeira hora, que despertaram lá atrás, que se sensibilizaram profundamente, mas que ainda estão lutando e lutando para produzir o vinho. Não conseguiram ainda produzir o vinho. É isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando nessa parábola é o seguinte: uns despertam em uma época e demoram até sublimar, e outros despertam em uma época e crescem rápido. E em uma hora faz o que outros fazem em 12 horas. Compare essas horas com reencarnações, com séculos, com milênios. São períodos. Ou seja, a parábola dos trabalhadores da última hora fala de despertar de consciência, despertar espiritual. Convida-nos a pensar, somos trabalhadores da primeira ou da última hora? E fala, sobretudo, na qualidade do trabalho que a gente está desempenhando. Que tipo de qualidade que a gente está colocando no nosso trabalho? A gente só está exercitando um trabalho que é o ativismo exterior, ou a gente está colocando coração? A gente está crescendo com as ações que a gente faz. Como eu comentei isso na palestra agora recente, né? O bem que a gente faz, a gente permite que esse bem nos faça bem também? A gente aproveita o bem que a gente faz para crescer, ou o bem a gente só encaminha para os outros, dá passe nos outros, dá palestra para os outros, lê livro para os outros, ora pelos outros, mas nós ficamos na sombra, nas trevas. Então,
é essa a qualidade do trabalho, né? Porque Jesus está aqui também falando de religiosidade interior. Está falando de um trabalho autêntico, né? Está falando desse aprimoramento legítimo, né? No aproveitar das horas, né? Na qualidade daquilo que a gente tem feito em termos espirituais, né? Em conjugar a ação do bem com o coração envolvido, para que a gente possa evoluir, né? É o símbolo de Marta e Maria, né? Tem um comentário de Dom Helder Câmara que eu gosto muito, que certa vez ele comentou, Dom Helder Câmara era inspiradíssimo, né? Ele comentou certa vez o seguinte, que fizeram uma pergunta para ele sobre esse trecho do Evangelho, e ele disse o seguinte: o cristão legítimo tem os braços de Marta e o coração de Maria. Tem que ter o ativismo de Marta e tem que ter o sentimento de Maria. Porque o que Jesus chamou a atenção de Marta não era a sua atitude prestativa, de ser generosa, de ser dedicada, de servir. Ele estava chamando a atenção de Marta para o coração envolvido. Estava dizendo que Maria estava aproveitando a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ele. Ele é a melhor parte no sentido daquilo que ele representa internamente. A melhor parte é a nossa iluminação. E não um serviço apenas exterior. Mas é necessário ter a operosidade de Marta e o coração de Maria. Essa é a conjugação. Porque são dois símbolos, né? Naquele ensinamento de Jesus. É muito interessante isso, né? Vamos franquear a palavra. Pegando isso que você está falando, eu me lembrei que numa palestra de Haroldo ele colocou que Deus jorra incessantemente suas bênçãos sobre todos nós, né? E, inclusive para nós despertarmos. Mas cada um vai recolher de acordo com a sua sintonia com o alto, porque Deus não privilegia. Então, se ele jorra abundantemente as suas bênçãos, cabe a nós, né, sintonizarmos e pegarmos essas bênçãos e transformarmos em ações. Eu achei interessante, cara. Isso, perfeito. Porque em termos de convite, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? O convite, na verdade, todos somos chamados, né? Estamos sendo chamados o tempo todo. Mas esse trabalhar na vinha não é um convite de Deus para conosco, mas é um despertar da criatura para com Deus. Por isso que é um complemento da parábola do festim de bodas. Kardec percebeu isso muito bem, né? Então o jorrar, como você mencionou, é incessante. É incessante, né? Mas por que em determinado momento a criatura aceita e outras não, né? Públio Lentulus não aceitou. Ele despertou depois. O despertar de Públio Lentulus foi após a morte de Lívia e a compreensão que ele teve em relação à figura de Cristo. E aí ele teve que correr atrás do prejuízo ao longo dos séculos. O seu contemporâneo, Saulo de Tarso, despertou na estrada de Damasco. A experiência que Saulo teve foi muito parecida com a experiência de Públio Lentulus. Ambos ficaram de joelhos, ambos choraram. Um chegou em casa e disse: Gabriel, é minha saúde fraca, eu comi pouco, estava cansado. Esse homem fez algum ilusionismo comigo, me deixou emocionado por causa da minha filha estava doente, então é claro que eu estava emocionado. E ele deu uma explicação para aquilo e tirou da cabeça aquilo, embora a filha estivesse curada quando ele chegou em casa. E Saulo não. Saulo teve uma reação diferente ao chamado. Por quê? Porque já havia despertado. Já estava ali com as características do despertamento, né? Agora, como é que se dá esse despertamento? Nós não sabemos. Isso é inacessível para nós. Ela está perguntando se o discurso de Jesus e a mensagem de Jesus foi um divisor de águas e um paradigma novo que rompeu com o paradigma mitológico e da cultura pagã. Allan Kardec vai dizer que sim, que a mensagem do Cristo lentamente foi, de alguma forma, transformando aquela cultura chamada pagã do passado. Na verdade, desde a primeira revelação de Moisés, né, com aquela mensagem do monoteísmo, que foi diminuindo a força do politeísmo, que era mais de acordo com a lei de Deus, a figura de uma única causa do universo, em vez de várias causas, e mais tarde ratificada, fortalecida e aprofundada por Jesus, a gente rompeu com a cultura mitológica pagã, em que pese há muita beleza e há muita sofisticação, né? A psicanálise usa muito a cultura mitológica para pegar símbolos do inconsciente.
e assim por diante, mas a doutrina do Cristo deu um salto paradigmático, né? Um salto paradigmático em relação àquilo. Alguns filósofos, especialmente os filósofos que apregoam a ideia de que o homem é feliz sendo instintivo e sendo mais sensação do que razão e do que sentimento, eu me refiro aqui principalmente a Schopenhauer e a Friedrich Nietzsche, criticou a cultura cristã por causa disso, porque eles gostavam da cultura mitológica. Nietzsche tinha uma certa afeição por Dionísio, o deus do prazer e do vinho, né, ou Baco para a cultura grega, e ele criticou todo o mundo ocidental, ele queria demolir o mundo ocidental, porque achava que o mundo ocidental privilegiou demais Apolo, né, o deus da razão, da ordem, da organização. Né? O que Nietzsche, em meu modo de entender, o que Nietzsche, na verdade, errou, embora ele fosse um intelecto admirável, é que se ele estava falando e tinha liberdade de expressão para dizer isso, ele deve muito à cultura cristã, aos valores cristãos, porque nem liberdade de expressão ele teria. Aliás, como a gente vê em algumas partes do mundo oriental de hoje. Né? Estaria, aliás, se não fosse os valores cristãos, usando burca e impedido de falar direito. Então, ele viu erros no cristianismo institucional, muitos erros, fanatismo, dogma, e quis acabar com tudo. Sem saber que, muito em parte, liberdade de expressão, direitos civis, foram influenciados pela mentalidade judaico-cristã, com todos os seus erros. Então, é interessante a gente pensar nisso. Eu acho que foi um salto paradigmático, sim. Mas também foi um salto também desse pensar olho por olho, dentro por dentro, para um outro bater na minha face, a outra face, né? Isso, exatamente. Exatamente. Foi uma evolução da justiça, né? Ela está falando do salto no conceito de justiça, né? A lei de Talião, né, que Moisés se apropriou, que já havia no Código de Hammurabi antes dele, e Moisés se apropriou e elaborou também, né, e fez as suas considerações, né? Alguns consideram que Moisés empobreceu, outros consideram que Moisés melhorou, enfim, não vou entrar nessa polêmica, mas a lei de Talião já era um avanço para a legislação da época, porque o conceito de... Tem gente aqui muito melhor que eu para falar sobre justiça, que eu não sou da área, eu sou leigo. Mas a ideia de justiça é de equiparar, né? Então, a ideia antes era o seguinte: você roubar, você tinha sua família destruída, seus parentes mortos, a sua vida assassinada. A lei do Talião, embora seja algo que para nós soe grosseiro, já era um avanço, porque se você roubar, você só tinha a mão que era cortada. Já era um avanço. Era algo correspondente para a mentalidade da época do conceito de justiça, né? Na verdade, Jesus estabelece a justiça de Jesus era aquela ideia da reciprocidade. Né? Justiça não tem a ver com equiparação. Você teve um prejuízo, você tem uma indenização. Né? Você recebe uma indenização para equiparar o dano que você sofreu numa equiparação. Você tem um patrimônio espoliado, você é compensado judicialmente. Essa é a ideia de justiça. Jesus estabeleceu o conceito de justiça nele naquela ideia de não fazer a outrem o que não deseja que outrem lhe faça. Não olho por olho, dente por dente, mas tomar como regra o que gostaria que fosse feito para si, para fazer ao outro. Esse é o conceito de justiça de Jesus. Agora, o dar a outra face, devolver mal com bem, já nem é mais justiça. Porque não tem equiparação aí. Você ser maltratado e tratar bem aquele que te maltrata, não é justiça. Vai além da justiça, é amor. É o bem, né? Ao pé da letra, a gente se lembra, o apelamento é sempre mata, né? E ao pé do Espírito vivifica. Mas a gente lembra que a primeira revelação veio com Moisés e os profetas, a segunda veio com Cristo, como o Flávio acabou de falar bem, e a terceira veio com a codificação, né? Que nós já estamos tentando exercitá-la. Então, daí para cá, pegando o gancho do Flávio, se a gente analisar a evolução crescente da humanidade, desde a primeira revelação com Moisés e os profetas, e depois Jesus, com toda a grandiosidade da sua, que foi incomparável até agora, não temos o alcance para saber se teremos uma quarta, né, Pai? Uma quarta revelação. Quem aqui se agora a pensar que teremos uma quarta revelação? É bem possível que sim, mas algum preposto de Jesus. Nesse
segunda revelação. Tem uma frase nesse texto que me chamou muita atenção. Aproveitai bem a última hora que tinhas. E eu me lembrei da história, da parábola dos 2 filhos. Que o pai chama os 2 filhos para trabalhar. O primeiro diz que vai e não vai, e o segundo fala que não vai e vai. E aí Jesus utiliza essa parábola para falar que sempre há tempo. E isso tem alguma semelhança com essa parábola dos trabalhadores da última hora. E aí o que eu pensei nessa parábola é, se o filho que disse que ele não foi tivesse mudado de ideia, qual valor que isso teria? Porque me parece que o dever, ele não é apenas uma ação, embora a ação seja necessária para o cumprimento do dever. Parece haver também algo de sentimento envolvido. Ou seja, me emprego naquele serviço porque eu acredito que aquilo é importante. Aquilo dali tem sentido para mim. E aí eu fiquei pensando, porque o que mais me preocupa nessa parábola dos trabalhadores da última hora é justamente o fato de nós, que não somos mais ignorantes e que tardamos ao trabalho, que somos morosos ou que não vivemos o Evangelho como deveríamos viver, que estamos na casa espírita, mesmo com os nossos encargos, e ainda não respeitamos muito, ainda proclamamos ofensas. Então, fiquei refletindo sobre isso. Essa parábola é belíssima porque fala de processo evolutivo. Tem um caráter consolador também, porque fala o seguinte: Deus está sempre trabalhando na vinha, está sempre cultivando a sua vinha, operando no mundo. Agora, cada um no seu ritmo, no seu momento. Né? E ainda que aqueles que trabalham no início da primeira hora não são condenados, mas chegarão lá à semelhança dos outros. Né? Chegarão na mesma situação. E os outros que chegaram na última hora, isso é importante falar. Eles chegaram na última hora e trabalharam 1 hora apenas e chegaram no mesmo nível ou conseguiram o mesmo resultado, eles também devem àqueles que vieram antes. Que é o que o Constantino está falando. Aqueles que foram chamados antes, em tempos muito mais difíceis do que os nossos, muitas vezes nos ajudaram para que hoje a gente chegue onde a gente está chegando. Ou a gente tenha a condição de chegar onde a gente está chegando. A parábola dos 2 irmãos é interessante. Joana tem uma consideração sobre isso em um dos livros dela, da série psicológica, porque ela fala o seguinte, que aí vem a questão do dever, né, ou da atitude, né? Aí a questão de Marta, da dimensão Marta. Porque um falou que ia e não foi, o outro falou não ia e foi. E aí, o que é que acontece? A ideia de que aquele que nem disse que não ia e foi, esse é mais valioso por quê? Porque serviu. E o outro prometeu algo que nem cumpriu. Né? Então, esse que foi, ainda que tivesse recusado o convite a priori, e ainda que tivesse esse que tivesse estando trabalhando de maneira imperfeita, sem conjugar ainda verbo e atitude, está servindo. Vai chegar lá. Como eu digo, é melhor servir imperfeitamente do que nada servir. Porque eu tenho batido isso nessa tecla, né? Quem tem me ouvido falar, vê isso, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, né? A ideia de que eu sou muito imperfeito, então eu preciso me trabalhar muito para servir. Não, o serviço é que vai te aperfeiçoar. Não espere ficar perfeito para fazer o bem. Faça o bem para o bem te tornar perfeito. Porque o bem que você faz é que vai lhe aperfeiçoando. Agora, é claro que o erro é ficar só na atitude exterior, né? Num ativismo apenas externo. Por quê, meus amigos? Eu posso fazer o bem por interesse, eu posso fazer o bem para me exibir, eu posso fazer o bem para me projetar. É melhor isso do que não fazer nada. É parte do processo. Mas por isso que Kardec diz o desinteresse pessoal. É necessário fazer o bem com desinteresse. Que aí é a sublimidade da virtude, como diz Allan Kardec. Né? Mas o progresso está sendo feito, em parte. Porque o serviço que a gente tem aqui no mundo, a possibilidade de atuar, é o recurso que a gente tem de crescer, de se desenvolver, sem o qual a gente não cresce. Mas é necessário atentar para isso. É necessário atentar que não basta também eu ficar apenas fazendo um serviço, a semelhança de estar batendo carimbo, sem estar crescendo nada. Sem estar... É muito engraçado, eu sei que já foi citado aqui várias vezes, por mim e por outros, é muito engraçado o despertar de irmão Jacó em Voltei. Né? Porque eu não acho nem tão engraçado assim o constrangimento dele diante de Caiba Schutel, de Bittencourt Sampaio, de Bezerra de Menezes e de outros. Mas eu acho interessante os espíritos que foram doutrinados por ele, esperando o despertar dele no além, né? E meio assim, vamos ver agora o que é que vem, né? Vamos ver como é que ele desperta, né?
E quando desperta, ele diz, ih, cadê? Porque ele foi um grande, né, um indivíduo intelectual, um indivíduo, né, amigo de Chico Xavier, um indivíduo que viajou o mundo inteiro, né, amigo de Thomas Edison, representante das ideias de Edison aqui no Brasil, trouxe disco de vinil, né, fundou uma série de casas, palestrante emérito, né, mas não se trabalhou por dentro. Encaminhava a mensagem para os outros, construiu obras por fora, né, mas se esqueceu de aproveitar a obra que ele fazia para o seu crescimento interior. Que é um pouco o que aconteceu com a Otília Gonçalves. A Otília Gonçalves também fez um serviço extraordinário na Mansão do Caminho. Mas o temperamento, a irritabilidade, isso é mais difícil. Né? Tem um texto de Evangelho que a gente já leu, aquele texto verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Que fala sobre a lavagem de mãos, etc. E Kardec tem um texto cirúrgico, ele vai dizer assim, é mais fácil lavar a mão do que limpar o coração. E é mesmo. Lavar a mão é um negócio assim, se higienizar, agora higienizar os sentimentos, ou negócio que dá trabalho. Está perguntando sobre o professor Herculano Pires. O professor Herculano Pires, ele foi um grande filósofo, um indivíduo com a erudição, com uma grandeza, né, com a época dele, que não havia internet, não havia o acesso ao conhecimento que a gente tem, ele conseguiu reunir uma bagagem. Herculano Pires aparece no primeiro Pinga Fogo de Chico Xavier. Quem tiver dúvida de quem é ele aparece lá, fazendo algumas perguntas a Chico Xavier. Ele era um jornalista, mas era filósofo também. Foi um grande filósofo do espiritismo. A obra dele, O Espírito e o Tempo, é uma das obras clássicas mais difíceis e mais ricas do movimento espírita, comparado inclusive com as obras de Chico Xavier, pela grandeza. O Espírito e o Tempo é uma espécie de alusão à obra de Heidegger, se não me engano, O Ser e o Tempo, né? Uma obra ontológica da filosofia. Ele era um grande erudito, né? O próprio Emmanuel psicografou uma mensagem dizendo que Herculano Pires era o metro que melhor mediu Kardec. Ele era um indivíduo com uma grande capacidade de aglutinação, de conhecimento. Então, realmente, quando ele ataca o cristianismo, ele ataca no bom sentido da palavra, falando dos erros do cristianismo institucional, daquele cristianismo ortodoxo, daquele cristianismo... Como espírita, ele sabe que a proposta espírita é o resgate do cristianismo original. Aquele, quando a gente fala primitivo, é primitivo no sentido de primeiro. Cristianismo primitivo, o cristianismo nascente. Não é primitivo no sentido de atrasado, não. É primitivo no sentido do cristianismo original. Ou seja, o cristianismo que Jesus e os seus discípulos diretos viveram. Então, ele ataca nesse sentido. É óbvio que o professor Herculano Pires tinha algumas características humanas, que todos nós temos, e algumas opiniões, algumas delas pessoais, a respeito de obras e de autores, nem todas delas com as quais eu concordo, mas ele foi uma pessoa muito importante para a tradição do movimento espírita, em uma época difícil, em uma época que em alguns momentos havia muita confusão em relação ao que era espiritismo ou não. Ele, com o seu conhecimento, ele chamava a atenção para o que era correto dentro da doutrina espírita. Ele tem uma tradução da obra kardeciana. O Livro dos Espíritos, ele coloca muitas notas dele. Algumas são impressões pessoais, especulações dele. Outras são colocações brilhantes, em meu modo de entender, do entendimento que ele tinha da obra da codificação. Era um sujeito formidável. É claro que tinha algumas características muito pessoais dele, algumas opiniões a respeito de outros autores que ele tinha e que ele emitia. Não necessariamente com o qual eu concordo, mas Herculano Pires, Deolindo Amorim, Hermínio de Miranda, Jorge André foram grandes intelectuais. Só para concluir, ele foi muito importante na publicação de algumas obras com Chico, especialmente O Joio e a Pedra e A Hora da Verdade. Essas duas obras são importantes porque ele praticamente pega Emmanuel pelo braço e puxa Emmanuel para escrever. Era um encarnado chamando o desencarnado para escrever em parceria com ele. Por quê? Porque houve um momento delicado quando Chico Xavier, na Sombra do Abacateiro, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, aliás, ele fez um comentário falando sobre a obra kardeciana. Ele diz, olha, tem algumas mensagens, algumas expressões de Kardec que eu acho muito duras. Por exemplo, espírito mau, espírito cruel, espírito obsessor, amar os inimigos, que se eu pudesse, eu trocaria, numa linguagem atual, que espírito mau não é espírito mau, é espírito menos bom, espírito ignorante.
que amar os inimigos, não, amar aqueles que não nos entendem, que eu acho que é uma linguagem mais suave. Chico falou sem compromisso nenhum. Falou sempre por falar assim, mas uma pessoa que estava presente, Paulo Alves Godoy, e outros que eram bem intencionados, mas que tinha uma veneração por Chico, ouviu aquilo, copiou, registrou e resolveram elaborar uma codificação kardeciana, trocando todos esses nomes por nomes compatíveis mais suaves. Mais suaves. E publicaram. Depois tiraram da prateleira às pressas. Publicaram. E aí, quando publicou isso, Herculano Pires ficou sabendo. E quando ficou sabendo que tinha alguma forma, uma participação de Chico, chamou o Chico para conversar e disse publicamente que aquilo era uma adulteração, que aquilo era um absurdo. Que não pode se trocar as palavras. Porque a palavra que Kardec escolheu era a palavra que Kardec escolheu. Já pensou a gente pegar uma obra de Luiz Camões e agora mudar, porque a gente quer adaptar para a linguagem moderna, a gente tem o perigo de adulterar a obra. E ademais, Herculano Pires falou com essas palavras, ademais, se Chico era uma pessoa tão boa que não considerava nenhum espírito mal, era um problema dele. Mas espírito mal não é espírito menos bom. Espírito mal é aquele que se caracteriza pela prática do mal. Espírito menos bom pode ser espírito que não é nem é bom nem é mal. Inimigo é diferente de alguém que não nos entende. E colocou isso. E foi muito bom que ele tenha colocado, porque corria o risco de se adulterar a obra de Kardec. Chico não tinha nenhuma culpa por isso. Ele falou, não no sentido de fazer uma obra, ele falou que na sensibilidade dele, ele trocaria. Né? Mas quando Herculano Pires se manifestou dessa forma, Chico Xavier teve a grandeza moral, que eu acho que isso só faz ele crescer diante dos meus olhos, chegar de público e dizer: a culpa foi minha, o erro foi meu, a responsabilidade é toda minha, eu peço desculpas, o professor Herculano Pires tem razão, vamos recolher essas obras e começar a publicar obras em parceria. Né? Agora, ele tinha esse temperamento forte, essa atitude enérgica, em alguns momentos ele se colocava contra algumas obras de autores respeitáveis, né? E que gerou um pouco de tensão no movimento espírita em determinada época, mas isso não tira de nenhum modo o brilho dele e o valor dele.